Paz e bem, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Padre Alisson Parro, oficial, um canal de reflexão bíblica, de ajuda para os católicos que queiram de fato conhecer as riquezas da palavra de Deus. Se você já curtiu o nosso canal, que você possa indicá-lo para outras pessoas, se não, que você o faça agora, se inscreva, porque assim cada vez mais outras pessoas conhecerão este instrumento de formação, de evangelização de nossos cristãos católicos. Estou muito contente porque o canal, cada domingo, tem crescido e de uma maneira consistente. Isso apenas me alegra e me estimula a cada vez mais fazer esse trabalho de evangelização para você, para a sua família, para a sua comunidade. Neste domingo nós celebraremos a festa do batismo do Senhor e concluiremos o tempo do Natal, que iniciamos lá com a celebração do Natal do Senhor, do dia 24 para o dia 25. Dentro desse tempo do Natal, nós vimos tantas coisas importantes sobre a nossa vida de fé. E nós passamos praticamente de Jesus menino, né? Nós tivemos a Epifania do Senhor no último domingo, para um Jesus adulto, que tem por volta de 30 anos de idade, como nos apresenta Lucas no capítulo 3, versículo 23, que nós não iremos escutar, mas você pode verificar na sua Bíblia. O texto que nós iremos escutar é Lucas, eu coloco aqui na descrição para você acompanhar e ler, seja agora ou depois, você pode fazer isso, eu recomendo que você faça depois da nossa reflexão, pegue um caderno, anote, veja as palavras que mais lhe chamaram a atenção. Será Lucas capítulo 3, de 15 a 16 e de 21 a 22. Aí você me pode perguntar, mas padre, por que a liturgia não nos propõe os versículos 17 a 20? Evidentemente é porque as escolhas, já expliquei isso, que as escolhas bíblicas realizadas pelo lecionário, pela liturgia, têm um propósito de pedagogia litúrgica e não de estudo bíblico. Por isso que, de fato, é importante nós irmos à missa, escutarmos boas homilias, mas também termos escolas bíblicas que ajudem depois, fora do contexto litúrgico, a nos aprofundarmos em questões mais específicas do texto sagrado. Qual que é aí a especificidade do Evangelho de Lucas para este final de semana? Bom, nós estamos vivendo o Jubileu da Esperança, eu acredito que as nossas reflexões devem, de alguma maneira, tocar a temática da esperança e nos mostrar em que medida nós podemos viver o Jubileu. Quer dizer, a interpretação bíblica, juntamente com o contexto litúrgico e o contexto geral da Igreja, deve ser levada em consideração por nós ao celebrarmos o mistério de Jesus Cristo. Vamos ver o texto e aí eu explico versículo por versículo, faço os meus comentários, depois uma conclusão final sobre a festa do batismo do Senhor. O Evangelho, então, no versículo 15, na tradução litúrgica, diz o seguinte: naquele tempo, o povo estava na expectativa e todos perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Ora, quando se fala do povo aqui, está se falando evidentemente do povo de Israel. A expectativa, ou seja, o povo tinha esperança, tinha desejo pela manifestação de Deus. Na época havia várias ideias sobre como Deus poderia de fato se manifestar na história do povo. Tanto é que na tradição litúrgica oriental, e também nós podemos aplicar na nossa tradição, o batismo faz parte das grandes manifestações ou epifanias de Deus na história. Semana passada nós celebramos a Epifania do Senhor. O Senhor que manifesta a sua glória na nossa carne humana aos magos que representam as nações. Os magos que realmente receberam essa manifestação do menino e adoraram o Senhor. No batismo, essa manifestação ela se realiza por meio do poder do Espírito Santo que veremos descer, o Espírito que desce sobre Jesus em forma corporal de uma pomba, né? Uma forma de pomba, e depois essa manifestação ela continua no domingo que vem, que nós escutaremos o Evangelho das Bodas de Caná, de João, que o João vai dizer no versículo 11 que Jesus manifestou a sua glória e os seus discípulos passaram a crer nele. Então nós estamos dentro desse conjunto da manifestação da glória e da ação de Deus na história da humanidade. O que o povo na época esperava sobre as ideias de Messias? Tinha várias ideias de Messias. Nós nos enganamos ao pensarmos que havia apenas uma concepção. Havia alguns grupos que entendiam que o Messias seria alguém que viria explicar a Torá para o povo ao modo de Moisés, segundo a palavra, a profecia lá de Deuteronômio, finalzinho de Deuteronômio, capítulo 34,
que Deus suscitaria um profeta como Moisés que explicaria a Torá para o povo. Então, a visão desses grupos via o Messias como alguém que faria com que o povo de Israel vivesse realmente a lei. Havia grupos, por exemplo, que esperavam um Messias meio sacerdotal. Eu estou estudando isso, literatura intertestamentária, para minha tese doutoral, ou seja, alguém como uma forma de um sumo sacerdote que mostraria realmente o verdadeiro culto a Deus, levaria o povo a fazer a experiência do templo celestial, do templo onde Deus verdadeiramente habita. Aí entra a figura, por exemplo, de Melquisedeque. Havia, inclusive, comunidades que acreditavam um Messias segundo meio estilo de Melquisedeque, por exemplo, a comunidade de Qumran. Depois você pode estudar isso, tem várias coisas, né, para você que às vezes que não estuda profundamente essas questões, veja que os estudos bíblicos nos apresentam várias ideias sobre esse sentido. Outros, por exemplo, que poderiam ter uma perspectiva de um Messias mais como um chefe militar. Isso se realizou principalmente na primeira revolta judaica, no ano 66, e acabou levando à destruição do Templo de Jerusalém. Os judeus perderam a guerra para os romanos. Depois, com Bar Kokhba, no século II, na guerra, a segunda revolta judaica contra os romanos, era o imperador Adriano, e alguns que acreditavam que o próprio Deus iria fazer uma intervenção na terra, iria julgar todo mundo e resolver a crise. Então, é um momento em que o povo vive uma crise, uma expectativa muito grande. Essa expectativa, esses desejos, essas visões sobre o Messias eram variadas, e Jesus está no meio de tudo isso. Então, a pergunta aqui, a proposta do Evangelho, logo no início, que o povo estava na expectativa, na esperança, isso está realmente de acordo com a realidade da época. Mas veja, se perguntar se João não seria o Messias. E aí Lucas vai deixar claro, retomando o Evangelho de Marcos, toda a tradição, coloca João dizendo o seguinte no versículo 16. Por isso João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas irá aquele que é mais forte do que eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Esse detalhe, ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo, é um detalhe unicamente de Lucas. Vocês podem ver que, no fundo, Lucas está apresentando já para nós uma realidade que se dará, inclusive, na nossa vida, quando nós escutarmos Atos capítulo 2, o dia de Pentecostes. Também no dia de Pentecostes, os apóstolos receberão o Espírito Santo em forma de línguas de fogo. Ou seja, os apóstolos farão a experiência do mesmo batismo que Jesus recebeu, mas farão por causa de Jesus conforme a sua promessa, lá em Atos capítulo 1, o versículo 8. E o batismo, então, a gente já vê que Lucas faz questão de assinalar a diferença do batismo de João e o batismo de Jesus, que é algo dentro da tradição dos evangelhos. Tanto é que vocês podem ver isso depois em Atos capítulo 1, versículo 5, Atos capítulo 11, versículo 16. Inclusive, uma das segundas leituras, uma das possibilidades, é tirada de Atos dos Apóstolos, o discurso que Pedro faz na casa de Cornélio, dizendo exatamente depois do batismo por João Batista, Jesus foi ungido por Deus com o Espírito Santo. Quando nós falamos de unção, nós vamos lembrar de óleo, mas aqui no texto do batismo de Jesus não tem óleo, ou seja, a unção que Jesus recebe é o próprio Espírito, e depois, dentro da nossa tradição cristã, nós vamos usar exatamente o óleo, porque o óleo, que a palavra óleo, por exemplo, crisma, né, que vem de Cristo, e a palavra Messias significa ungido, ho Christos, do grego, ou Mashiach do hebraico, significa ungido. Então, quem que Jesus é? Jesus é aquele que foi ungido plenamente com esse óleo da unção que é o Espírito Santo. E ao ser ungido pelo Espírito Santo, tudo aquilo que ele vier a fazer, a sua pregação, os seus milagres, os seus sinais, os chamados discípulos estão permeados por essa realidade presente na vida do divino Salvador. Ou seja, nós estamos aqui diante de uma expectativa, e João é bem claro, fala: olha, não sou eu, o meu batismo é um batismo e é apenas provisório, não é o batismo definitivo, porque o batismo definitivo deve ser com o Espírito Santo e o fogo. Um detalhe que eu coloco aqui para vocês, se nós compararmos o texto de Lucas com o texto de Marcos, que João no versículo 16 fala: eu vos batizo com água, mas irá aquele que é mais forte do que eu e que vem depois de mim. Não aparece esse depois de mim. Ou seja, Lucas está construindo o seu texto para mostrar o seguinte: a superioridade de Jesus em relação a João Batista.
Tanto é que na cena do batismo, vocês vão ver que não aparece isso na liturgia deste domingo, mas se você pegar a sua Bíblia, eu lhe convido a pegar a sua Bíblia e ler o versículo 19 a 20, vocês vão ver que Lucas primeiro insere a prisão de João Batista para depois de falar do batismo de Jesus. Ou seja, Lucas está querendo mostrar exatamente para nós que o batismo de Jesus é definitivo, que Jesus é superior a João Batista, porque o batismo de Jesus é aquele que vai ser presente de fato na vida da igreja. Então, Jesus, ao receber o Espírito Santo no dia do seu batismo, ele recebe uma consagração profética e salvífica pela humanidade. A maneira como Lucas vai refletir sobre Jesus é ao modo dos profetas. Então, Lucas ele usa muito, por exemplo, os textos relacionados a Elias, a Eliseu, para compreender e fazer essa catequese para a sua comunidade em relação ao próprio Jesus. Vamos lá então entrar um pouquinho mais no texto, e isso aqui vai ficando claro para todos nós. Versículo 21 diz o seguinte: quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. Veja, quando todo o povo, esse povo que esperava o Messias, que questionou João Batista falou, não sou eu, e aí Lucas mostra exatamente Jesus juntamente com o povo. Esse povo é o povo de Israel. É interessante perceber que Lucas é extremamente respeitoso em relação ao processo da história de salvação. A promessa do Messias, em primeiro lugar, é para o povo de Israel. Na noite de Natal, vocês vão se lembrar que o anjo, ao aparecer aos pastores, hoje nasceu para vós um Salvador que é Cristo Senhor, será uma grande alegria para todo o povo. Mas se de fato a promessa, em primeiro lugar, é para Israel, à luz de Israel, isso aqui não exclui a salvação para outras nações. Tanto é que logo após o nascimento do Senhor, na apresentação do menino ao templo, 40 dias depois do seu nascimento, e nós veríamos isso na apresentação do Senhor, no dia 2 de fevereiro, Simeão vai falar exatamente isso: luz, glória do teu povo Israel e luz para iluminar a todas as nações. O próprio evangelista Lucas, Lucas antes, capítulo 3, versículo 6, ao citar João Batista, falou, e toda a carne verá a salvação de Deus. Então, dentro da teologia de Lucas, da visão de Lucas, o Messias vem em primeiro lugar para o povo de Israel, mas não somente para Israel. Em primeiro lugar para Israel, mas a partir de Israel para todas as nações, já que a salvação deve atingir todos os povos. A palavra de Deus vai fazer o seu caminho pela história da humanidade, a partir de Jesus Cristo, depois continuando com os apóstolos, no livro de Atos dos Apóstolos. Continuando aqui, a gente vê exatamente quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo, e enquanto rezava, o céu se abriu. Outro detalhe importantíssimo de Lucas, que nós devemos destacar esse final de semana, é a questão da oração. Dentro do Evangelho de Lucas, todos os momentos fortes da vida de Jesus são permeados pela oração. E por que pela oração? Porque a oração é aquela que nos abre para recebermos a unção do Espírito Santo. Também no dia de Pentecostes, vocês vão ver isso em Atos Apóstolos, os apóstolos estarão rezando, criando esse ambiente favorável para a vinda do Espírito. Então, o Espírito ele precisa ser pedido, a gente precisa suplicar para que ele venha sobre nós. Lembrando que o Espírito Santo aqui não é uma novidade para o leitor, porque vai dizer, enquanto rezava, o céu se abriu, o Espírito desceu sobre Jesus em forma visível como pombo, ou seja, é como pombo, não quer dizer que é uma pomba, ao modo de uma pomba. Ou seja, o Espírito Santo vem sobre Jesus por quê? Nós retomamos o Evangelho, isso que é importante você sempre guardar os textos do Evangelho na sua cabeça. Por exemplo, em Lucas capítulo 1, versículo 35, na Anunciação para Maria, se disse o seguinte, o anjo lhe respondeu, o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra, por isso o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Ou seja, Jesus, ele é santo, o Filho de Maria é santo, porque é o Espírito que age na vida da Virgem Maria, tornando possível que a palavra de Deus se faça carne no meio de nós. Mas não só essa realidade, que o Espírito Santo virá sobre ti, como falou para Maria, agora o Espírito Santo veio também sobre Jesus. O Espírito age em todo o Evangelho de Lucas para que a obra de Jesus seja possível no meio de nós. Quando a gente lê aqui o Evangelho, a gente vê também outra coisa. Além da oração de Jesus, o céu se abriu. O céu se abriu. Que interessante.
Dentro do Evangelho de Marcos fala que o céu se rasgou. A dimensão, por que o céu se abriu? Espera aí, o céu se abriu. O céu estava fechado? Havia-se a concepção que não tinha mais profeta, Deus não tinha enviado mais profetas, que o céu estava fechado, então o povo aguardava uma intervenção divina, que o céu realmente, que a salvação viesse do céu, Deus agisse e manifestasse a sua glória no meio do povo. Na época havia algumas correntes chamadas apocalípticas, de uma corrente do judaísmo, da mística judaica da época, afirmava a existência algumas de 3 céus, outras de 7 céus, o último céu onde Deus habitava no chamado Santo dos Santos. Ora, se o céu se abriu, significa que diante da atitude de Jesus, se apresentar, de ser solidário com o povo, de assumir a sua missão, a gente vê exatamente o quê? A expressão daquilo que é o céu entre nós. Bento XVI falava que na cena do batismo nós vemos como que, de fato, o céu se faz presente na pessoa de Jesus, na cena do batismo do Senhor. Então, somente Deus pode gerar essa novidade. A novidade que Deus gera é exatamente a manifestação do seu Filho Jesus, como alguém que é solidário à humanidade, como alguém que vai nos batizar no poder do Espírito e do seu amor. Depois, o Espírito desceu sobre Jesus como pomba. Aqui a gente pode lembrar do dilúvio, da pomba, né? Do dilúvio, quer dizer, o batismo é uma nova criação, é uma nova humanidade, Jesus é um novo Adão, mas também a pomba, ela pousa sobre Jesus, permanece sobre Jesus, porque Jesus, de fato, é o local sobre o qual o Espírito irá permanecer para sempre. Ou seja, Jesus, o novo homem, o novo Adão, nos revela que também nós, em Jesus, por meio do nosso batismo, seremos futuramente templos do Espírito Santo. Para nós concluirmos, já são 16 minutos, e do céu veio uma voz, tu és meu filho amado, em ti eu ponho o meu bem-querer. Aqui nós temos 2 tradições textuais, a gente segue essa, tu és meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer, mas se você ler a Bíblia de Jerusalém, vai ver uma outra versão, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Alguns exegetas falam que seria o Salmo 2, versículo 7, quer dizer, aquele que é batizado se manifesta como rei, como Messias, como aquele que realmente vem realizar a expectativa do povo. Ele é de fato o Messias, né? O Salmo 2, versículo 7. Se nós elegermos essa versão que a liturgia nos coloca, aqui nós podemos ver exatamente, em ti ponho o meu bem-querer, uma citação de Gênesis capítulo 22, versículo 2, em ti eu ponho o meu querer, tu és o amado, quer dizer, Jesus como o verdadeiro Isaac, né? Isaac símbolo do próprio Jesus, e Isaías 42, versículo 1, que é o texto segundo a Septuaginta, que aparece a tradução em grego, que é o verbo eudokeo, que aparece na primeira leitura deste nosso semana. Você vai ver que em ti põe meu bem-querer, aparece em Lucas capítulo 1, versículo 14 e Lucas 10, 21. Quer dizer, Jesus é aquele que manifesta toda a benevolência de Deus para a comunidade, pois em Jesus os homens receberão essa nova vida, receberão essa unção espiritual que os cristãos experimentam a partir da realidade do batismo e de Pentecostes. Para nós concluirmos, então, o que nós podemos expressar isso? Que na cena do batismo do Senhor, aqui já vê prefigurado o batismo definitivo que acontecerá com a morte de Jesus na cruz, a sua ressurreição e a vinda do Espírito Santo. É uma oportunidade única para nós pensarmos se o mistério do Natal, na sua manifestação, Jesus que assume a nossa condição humana, exceto no pecado, se nós de fato estamos assumindo a nossa condição humana e deixando que o Espírito Santo, que prometido e dado a nós no dia de Pentecostes, que nós vivenciamos Pentecostes em todos os sacramentos, no batismo recebemos o Espírito, na confirmação também, na Eucaristia, quando nós comungamos recebemos o Espírito Santo, todas as realidades sacramentais da igreja são possíveis graças à ação do Espírito do fogo, se de fato nós temos vivido esse amor a Jesus. Eu convido você então que você se pergunte como você tem vivido essa unção, que João inclusive vai dizer na sua primeira carta que nós recebemos essa unção para discernir, e que a partir do nosso batismo, como Jesus vai dizer, Pedro na segunda leitura, a partir do seu batismo ele assume a sua missão de anunciar o reino. Aí nós vamos começar o tempo comum, domingo que vem, e aí eu vou mostrar para vocês a última manifestação, essa trilogia, não é? Então, a Epifania do Senhor, a festa do batismo e agora, domingo que vem, as bodas de Caná, como essa manifestação da glória de Deus no seu Filho Jesus nos ajuda a viver melhor a nossa fé. Não deixe de curtir, leia aqui o Evangelho, se aprofunde sobre o seu batismo, agradeça a Deus, porque também, por causa de Jesus, dessa solidariedade, dessa salvação
que em primeiro lugar foi anunciado a judeus, mas a todos os povos, e nós fazemos parte de todos esses povos, luz para iluminar as nações, a luz do Senhor resplandeceu na nossa vida, e agora guardamos essa luz do Natal dentro de nós, porque também nós, em Cristo, nos tornamos templos do Espírito Santo, morada do Divino Paráclito, que nos consola e nos capacita para o anúncio do Evangelho e da salvação. Bom domingo, boa semana, Deus abençoe hoje e sempre. Amém.